Salve, salve, galera Carta na Manga! Eu sou o Paulo Carvalho e eu estou aqui para convidar vocês para mais uma aventura incrível na nossa caixa de mistérios. Hoje eu trago uma personalidade muito especial. Ele que criou o método Dance to Dance. Profissional de educação física, empreendedor e ele que leva a dança do estado do Pará, a cultura paraense, para o Brasil e para o mundo. Eu tenho a honra e a alegria de chamar aqui no Carta na Manga, com vocês, Jonathan Feio! E aí, Paulo? Olha, parece aquela entrada do Biel, assim, quando ele fala da pessoa assim, é tu mesmo? Com energia. Jonathan, cara, nós estamos muito felizes de te ter aqui no Carta na Manga e seja bem-vindo, a casa é nossa. Muito obrigado, que prazer, que estúdio lindo, tudo lindo, uma vibe maravilhosa. Bora lá que a gente vai contar tudo hoje. Ai, meu Deus. Como é que chama? Sem restrições. Sem restrições. Pode começar. Galera, aqui nós estamos em mais um episódio onde a gente vai compartilhar histórias, sorrir, se emocionar, fazer a mágica acontecer. E vocês não imaginam o que esse bate-papo reserva para vocês. E aqui, pra galera que tá me assistindo, quando eu estalo o dedo, aparece o nosso QR Code do nosso Instagram, @cartanamangapodcast, tá? Você pode seguir, a gente tá sempre postando conteúdo do convidado durante a semana, nós fazemos todo esse trabalho de impulsionamento para que você receba um conteúdo espetacular. Também no YouTube, nosso canal Carta na Manga Podcast. Se inscreve, compartilha, escreve nos comentários o que você achou aqui da nossa conversa, que chamou a atenção. E não esquece de se inscrever nas notificações aqui do sininho desse lado aqui. Clica, porque quando nós postarmos conteúdo, você vai receber. Chega de enrolação, vamos que vamos começar essa jornada à vida do Jonathan Feio. Meu Deus. Jonathan Feio, eu já começo dizendo que, embora Jonathan Feio, tu é muito bonito, cara. Olha, isso daí vira até assunto quando eu dou alguma entrevista, sabia? É mesmo? Porque várias pessoas já me perguntaram isso. Até quando eu estive na Globo, o Fernando do Bem-Estar, ele falou assim, Jonathan Feio por quê? Desde criança vem essas perguntas aí, galera, enchia... Eu morria de vergonha. O meu nome é Jonathan Azevedo Feio. Então, quando criança, então... Chamada... Feio, então, horroroso, não sei o quê. E aí, aos poucos, as coisas foram, na verdade, mudando, né? Primeiro que assim, eu sou sincero, eu tinha uma autoestima lá embaixo, que eu era bem gordinho. Era bem gordinho. Eu acho que, inclusive, foi até um gatilho para eu poder fazer educação física, porque eu já percebia na adolescência o pessoal tudo assim, já treinava, já ia pra academia e eu nada. Eu nunca fui adepto à atividade física. Adolescência, tu tá falando de qual década, mais ou menos? 90? 90. Eu achava bacana, o pessoal dançava, mas eu não sabia dançar. Olha, Deus, cara. Por aí tu já nem sabia disso, olha só. Eu achava bacana o pessoal dançar, mas eu não sabia dançar. Na verdade, eu era muito tímido. Então tu sabia alguma coisa? Não, e eu falando hoje em dia, que eu era tímido, o pessoal, mas assim, eu era muito tímido. E eu tinha um certo complexo do que eu poderia dançar, se eu dançava esquisito. Entendi. Mas aí as coisas foram mudando com a minha entrada na faculdade. Caramba, mas calma aí, vamos voltar um pouquinho. Eu costumo sempre conversar um pouco sobre a infância também. Criança, tu já sentia que tu tinha uma... Como é que posso falar assim? Tu tinha uma aptidão para essa área artística? Nada. Eu fico impressionado até hoje. Quando alguém me faz uma entrevista assim e me pergunta, eu digo, gente, eu não tinha nada, eu não dançava. Eu era uma criança muito estudiosa. Eu estudava muito. Todo mundo achava que eu ia fazer medicina até, porque eu era aquele cara, o primeiro lugar da turma. Mesmo? No ano que eu passei no vestibular, eu passei nas duas universidades. Que naquela época só tinha o EPA e o Federal. Então tu não tinha muito escapatória. Na época dos maias e astecas. Bem isso. Gente, é 90 isso. E aí, primeiro que eu passei na faculdade com 16 anos. 16 anos? Eu me formei com 20. Caramba, que legal. Então não tinha assim essa predisposição para fazer exercícios, tu não tinha nada. Inclusive, foi a faculdade que mudou toda a minha história. Mas a educação física era a tua primeira opção ou tu não, tinha medicina.
Eu fiquei com medo, eu era muito novo, olha só a situação. Eu tinha medo de decepcionar minha mãe. Caramba! Você já pensou fazer... todo mundo apostava tanto no Jonathan Feio. E na época, você marcava o seu curso na fila da sua inscrição. Aí eu levei minha ficha de inscrição em branco. Aí sabe aqueles 3 segundos que tu olha pra moça do caixa... Mas, você esqueceu de marcar o curso. E só era uma... Hoje em dia você tem a opção de mudar de curso, dá para você se inscrever e ter uma segunda chance. Marcou. Marca aí Educação Física, que seja o que Deus quiser. Tanto que quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, eu me inscrevi para Educação Física. Ela, como assim? Ninguém imaginava. Eu não era daquela prática de atividade física, eu não dançava, eu não ia para academia... Eu não sei. E eu falei, bora tentar. Porque lá dentro existia vestibulinho. Que eu poderia fazer uma prova e quem sabe concorrer a uma vaga já interna. Então era uma estratégia tua Foi uma estratégia. Que nada. No primeiro ano de universidade... Sabe quem é uma pessoa que ilustremente era um cara que até hoje somos muito amigos e foi meu amigo de faculdade? Não imagino. Lioto Matida. Sério? Sério? Dragon, Lioto Machida. Cara, desde o primeiro ano da faculdade. Deixa eu fazer um parêntese. Como era o Lioto? Era muito estudioso. Ele já viajava muito, ele era muito centrado e juntamente com a Fabiola, que é a esposa dele, eles já namoravam na época. Então a esposa dele era tua colega também? Minha colega de trabalho, de faculdade. Olha que legal. E nós somos amigos até hoje. Eles chegam nos Estados Unidos aqui. A gente sempre se reúne todo ano. Que bacana. Vou te confessar um dos sonhos aqui no Carta na Manga. Eu queria muito um dia ter a oportunidade de trazer o senhor Yoshizo, pai do Lioto, mestre Yoshizo. Sim. Que é incrível o modo como ele criou os filhos, o legado. Então fica o convite aí, ó. Um dia tu intercede por nós. Vou São Jonathan. Fala pro seu pai vir aqui. Sim. Cara... E ele foi um cara que me incentivava. Eu te falei, eu era gordinho. E aí ele falava, bora, Jonathan, bora correr. Aí eu corria, eu tentava ser fitness. Caramba, tu foi meio que mentorado pelo Lioto Matida. Pelo Lioto, porque era meu amigo, ele corria lá na faculdade, eu tentava fazer alguma coisa. Aí foi quando eu consegui um estágio numa academia, eu comecei a criar o gosto por aquilo. Só que eu continuava ruim de dança. Aí eu não sabia fazer as coreografias do Chan. Era o auge, né? E aí eu comecei a fazer umas adaptações das coreografias. O que era difícil, eu fiz tornar fácil. Entende? Tipo assim, era muito difícil fazer alguns movimentos. Então eu conseguia ir 2 para um lado, 2 para o outro, vai para frente, vai para trás. E comecei a desenvolver coreografias lá onde eu fazia estágio, para que quem não sabia dançar, saber dançar. E foi assim que eu criei o Dance to Dance. Caramba, então o Dance to Dance, ele é uma forma de... Da minha dificuldade. Caramba, e também de possibilitar as pessoas que têm dificuldade de coordenação motora a dançar. Por isso que o meu principal conceito com o Dance to Dance é ser uma aula de ginástica e dança para todas as idades, com ritmos e baladas de sucesso. Mas que seja possível para todos, principalmente para os mais velhos. Eu vi que o teu foco, me corrija se eu estiver errado, é o público de 30 mais. Certíssimo. Me fala um pouco disso. É assim, eu percebo, principalmente hoje em dia, uma certa competição de adolescentes dançando. Né? É muito assim. E eu já passei dos 20, eu já passei dos 30 e já passei dos 40. Agora é só enta. Agora é só 40, 50, 60. É só doenta. E eu percebo que as pessoas que são adeptas ao meu trabalho continuam gostando de dançar, mas sem aquela dificuldade ao ponto de se irritar por não conseguir fazer. E eu deixo de uma forma leve. A mesma música que talvez toca, que a pessoa complica tanto, eu deixo leve para que todo mundo possa dançar. Inclusive, a galera dos 60 mais, tu tem esse público nas tuas aulas? Tenho. Atualmente, eu só trabalho em condomínios e eventos.
Então, quem me contrata em condomínio eu dou o nome de small group, que são grupos pequenos. É grupo de 10, 15 pessoas, sendo que de 10, 15 pessoas, a maioria já passou do 30, já é do 40. Eu tenho 2 senhorinhas que são de 50 e pouco, 60, mas dificilmente vão lá na aula, mas se sentem acolhidas na aula. É mesmo? Caramba! Porque eu também gosto de trabalhar muito com músicas de décadas. Como é que é isso? Flashback, rock, músicas que sabe aquela música flash dance, essas coisas. E toda vez que eu coloco ela como uma cereja do bolo daquele dia daquela aula. Eu não coloco só as músicas que estão fazendo sucesso agora. São músicas que já faziam sucesso. Quando eu jogo uma lambada da época de Beto Barbosa, nossa, chega lá de virou. Cara, tem essa que a música mexe muito com os sentimentos. Sem então tu alia essa nostalgia mais a prática da atividade física. E como é que isso reflete na autoestima delas? Muito boa. Porque ela, assim, primeiro que é uma coreografia simples, que é possível para todo mundo e remete exatamente a época que ela era jovem, podemos dizer assim. Que para mim, todo mundo é jovem. Para mim, as pessoas, a idade tá dentro de você. Tanto que é bem engraçado porque eu já tô com 42 anos e por onde eu passo, as pessoas falam, nossa, tu não muda nada. Eu falei, gente, eu continuo jovem internamente. Vai ter umas rugas? Vai ter umas rugas. O músculo não é mais o mesmo? Não é. Mas eu continuo jovem, continuo feliz da vida. Mesmo com todos os problemas que a vida acontece no decorrer de qualquer pessoa, eu sempre tento buscar aquele melhor momento da vida para recordar e a partir dali ter boas experiências. Caramba, tu recebe muito feedback dessa galera? Fala, compartilha alguma coisa assim que te marcou. Tipo, Jonathan, eu entrei numa sala e assisti uma aula tua, participei. Tem alguma coisa que tu lembra? Muito. Principalmente nesse período que eu tive agora, dando aula do mês de março pro Dia da Mulher. O mês, né? Então eu faço uma aula temática onde as músicas só exaltam a mulher. Né? E tem uma música chamada Dona de Mim, da Isa. Da Isa. Isa, que fala exatamente a minha mensagem para elas no final da aula. Que elas possam ser exatamente o que elas quiserem, aonde elas quiserem. E aí, quando eu começo a perceber que a dança aliado a uma palavra de força, às vezes tem uma pessoa que está lá dançando que ela só quer uma palavra amiga para melhorar a autoestima dela. Para saber que ela é capaz, principalmente que ela conseguiu fazer a aula toda. Não tem coisa mais frustrante de você ir para uma aula e não conseguir fazer nada. Se sentir deslocado. É horrível. Porque hoje em dia, infelizmente, está acontecendo isso. A galerinha da frente sabe dançar, olha as coreografias no YouTube e quem tá lá atrás, olha... Fica... Pô, legal. Isso fala muito sobre inclusão, né, cara? Eu acho que a prática da atividade física, ela deve ser inclusiva. E quando você tem alguns comportamentos como esse, você acaba segregando. Esse grupo consegue fazer, mas quem tá fora, caramba. Eu acho que a minha carreira, ela se deu exatamente isso porque eu acho que eu sinto o que as pessoas estão sentindo. A dificuldade que eu tenho, até hoje eu não sei dançar tudo, não. E que tu teve também. Olha pra trás. Eu olho pra trás e falei, eu não sabia fazer isso. Eu vou aprender e vou ensinar. E como até hoje, tem muita coisa que eu não sei. Quando o pessoal fala assim, faz o quadradinho de 8. Só que é bem engraçado. O pessoal já pegou a minha mão. Porque eu não sei dançar, eu não sei fazer esses negócios de quadradinho. Aí o que eu faço? Por exemplo, eu tô assim, eu já me apresentei para público de 2.000 pessoas. Tá dançando, faz o quadradinho. Aí eu faço assim que vou fazer. Aí eu digo, eu sempre olho assim, sempre tem uma pessoa que sabe fazer melhor, né? Aí eu digo, olha bonita! Aí todo mundo olha pra ela, a música passou e ninguém viu meu quadrado. Deu um desvio de atenção aí. Lógico, eu vou fazer de coisa. Falei, mal vocês sabem que eu nem sei fazer. Tu acha que... Porque assim, existe um mito, Jonathan feio sabe dançar qualquer coisa? Seria isso na cabeça das... Todo mundo sabe que eu não sei dançar. Eu não tenho vergonha de dizer não.
Mas as pessoas imaginam assim, tipo, não, faz isso, dá o duplo carpado da... Vai, né? É capaz de eu quebrar todos meus ossos. Cara, deixa eu falar um pouquinho aqui com a galera que tá assistindo. Olha, você que acompanha o Jonathan Feio nas redes sociais, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Todos aqui são acolhidos e que bom poder estar levando esse conteúdo para você que acompanha o trabalho dele, você que é parte do movimento Dance to Dance. Porque quando a gente fala, né, de prática esportiva, de inclusão, tu criou muito mais do que uma prática, tu criou um movimento, né? E, cara, tem muita coisa pra gente compartilhar. Não se esquece, aqui nessa câmera, nosso Instagram, @cartanamangapodcast, tá? Só apontar o QR Code pra cá pra gente, que vai aparecer. E também, se você quiser ser um apoiador da iniciativa Carta na Manga, aqui embaixo, olha, aparece o nosso QR Code também do Pix. Então, se você quiser contribuir com esse projeto, quiser ser um incentivador, um patrocinador, é só apontar pra cá e a gente agradece muito, tá? Agora, Jonathan, voltando. Cara, e essa energia? Se eu te pergunto assim, Jonathan, qual é a receita dessa energia? Porque eu vejo teus vídeos, tu tá sempre com muita alegria, tu tá no YouTube, tu tá nas aulas, tu precisa transmitir isso para o público. O que é? É um café da manhã reforçado? É uma prática espiritual? É um modo de ver a vida? Me fala, o que seria? Eu acho... Nem sei explicar, mas eu sou muito grato. Eu já passei por uns problemas pessoais agora durante a pandemia que me deixaram desacreditado. Mas eu tive que tirar exatamente... Eu sempre fui um cara muito alto astral, porque eu sempre tentei trabalhar com tudo que eu gosto. Uhum. Eu acho que quando a gente tem essa paixão pelo que ama, eu acho que as coisas fluem de uma forma que é, sabe aquela frase que o pessoal diz assim, que o universo conspira a seu favor. Então, eu acho que quando você trabalha de uma forma que tu gosta daquilo que você faz, as coisas, tem horas que dá errado, tem horas que dá errado, mas muito mais coisas dão certo para que você possa continuar. E aí, eu acho que eu sou um cara, assim, que vivo de boa. Eu até falo assim, por exemplo, uma coisa que é bem engraçado. Eu não sei se você sabe, mas eu já tive uma oportunidade de ficar confinado no Big Brother. Ah, conta pra gente. Conta que a gente... Mas já tem muito tempo. Tem muito tempo isso. Foi 2011. 2011. Faz tempo. Eles fizeram a seletiva aqui em Belém, fizeram pela internet, aí eu fiz entrevista aqui, aí eu fui pro Rio de Janeiro, tudo escondido. Uhum. Né? Pra poder ficar... Faltava exatamente 5 dias pro programa começar a soltarem. E aí, então, colocaram algumas pessoas confinadas, e dessas pessoas confinadas, só 18 iriam entrar. E aí eu, infelizmente, não fui chamado. Não fiquei. Do hotel direto pro aeroporto, do aeroporto direto para Belém. E aí, hoje, eu analisando, eu fico pensando assim, que eu sou muito alto astral, mas eu não gosto de ver agressão até verbal. Eu acho que eu seria a planta lá. Porque eu gosto de ter aquele alto astral, mas eu não gosto de ninguém diminuindo ninguém. Entende? Entendi. E aí, como eu levo a vida muito, muito de boa, eu sou sempre aquele cara que tenta apaziguar aquele maremoto, sabe? Uhum. Eu não sou aquele cara agressivo, nunca fui. E aí eu fico pensando assim mesmo, será que é assim que é o mesmo Jonathan Feio? Pelo menos a minha vida é assim. Entre eu e meu noivo, o estressado é ele. Miller. mas é um estressado normal. Uhum. É porque ele falou assim, amor, tu é muito de boa, não deixa fazer isso. Eu falei, mas calma, sabe que é de boa. Então, eu acho que quando você é uma pessoa muito amarga, muito agoniada, eu acho que aquilo vai mexendo com o teu humor. Entendi. Eu deixo meu humor leve. Olha, acho que é isso, caramba. Que deixa assim. Olhar pra alguém me tirar do sério é difícil. Pode falar, né? Olha, conhecendo aqui os segredos do Jonathan Feio. Café me ajuda. Café, gente. Tu falou sobre trabalhar com o que gosta. Fala um pouco da tua relação com o carnaval. Eu sei que você coordena aqui blocos na Cidade Velha. Fala um pouco dessa experiência. Então, até antes da pandemia, existiam comissões de frente.
né, que puxava pelas ruas da Cidade Velha até chegar à casa de show. Então, geralmente, nós saíamos de lá da Igreja da Sé, do lado da Sé, e a gente dançava na frente do trio e fazia animação do povo, para o pessoal dançar, juntamente com a equipe Dance to Dance. Já nessa volta, depois da pandemia, eu continuei recebendo os convites dos blocos, mas eu optei em ser padrinho. Hoje em dia eu sou padrinho, né, e divulgador de alguns blocos. Mas foi uma experiência muito... Agora, carnaval mesmo bom, quem aproveitou a década de 90, 2000. Sim, Parafolia. Fala um pouquinho aí da tua experiência. Jonathan Vera Rei. Nossa! É mesmo? Eu queria sair em tudo, eu saía amarrando de abadá, eu saía de comissão de frente, amarrava abadá e já estava em outro bloco. Eu saía na Ivete, eu saía na Timbalada, eu ia sair cheiro de amor. Tem gente que não sabe nem o que. Caramba, cheiro de amor. A gente tava ouvindo umas músicas um dia desse e a gente tava lembrando, cara, cheiro de amor. Tem algum episódio com alguma dessas celebridades no carnaval que tu lembre? Alguma coisa que tu possa buscar sempre, agora? Até hoje eu sou muito amigo do pessoal da Timbalada. Eu já fui integrante do fã-clube da Timbalada. Aqui a gente tem os vizinhos que são da fã-clube da Timbalada. É Timbalada ou é o Lodum? É Timbalada. Quem é? Jean? Eu não sei quem é, mas é por aqui por perto. Eles se reúnem e ficam com o tambor. Timbalada, é sério. Eu vou te falar depois da direção. É mesmo? De repente, que bacana. Então, eu sou... Assim, olha só, pra você ver como as coisas foram rendendo pra chegar até hoje a uma amizade, né? Eu era fã da Timbalada, integrante. Eu lembro benzinho, ainda estudando pro vestibular. Eu tinha prova no vestibular no outro dia e eu tava na frente do hotel. Tu tem noção que é isso? Fã. Caramba. Mas eu queria ver o pessoal da Timbalada. Aí tá. Mas fiz todo o meu papel de fã e voltei pra casa pra estudar. Beleza. Passei, beleza. As coisas foram acontecendo e eu comecei a ser comissão de frente, porque foi a partir da faculdade que eu comecei a trabalhar no ramo de academia, no meio fitness. E isso me levou a ser coreógrafo. Olha só, para quem não sabia dançar, né? Caramba. Fui coreógrafo de comissão de frente e depois eu fui diretor de coreografia. Então eu tomava conta de todas as comissões de frente do Parafolia. Eu que coordenava as academias. E aí, essa questão de eu ser fã, de estar num hotel, de estar num trio, alguma coisa, me levou a ser amigos de alguns artistas. Tanto que eu sou amigo até hoje do pessoal da Timbalada. Patrícia Gomes vem cantar no meu aniversário. Quando eu vou em Salvador, eu fico na casa deles. É mais ou menos assim que a gente reflete, a gente sai exatamente daquilo de fã para amigo. Legal. E eles me seguindo, vivem mandando mensagens que são meus fãs do que eu faço. Que coisa, né? É incrível como né? Como a vida ela tem transformações, reviravoltas, né? É legal. E às vezes a pessoa, eu penso muito assim, a pessoa, ela tem dificuldade em encarar algum desafio, como tu encarou da dança, tu quis. E olha quando você rompe essa barreira, o que te espera do outro lado, não é? Não é muito isso. E eu fico muito feliz e lisonjeado quando eu sou convidado para fazer aquela semana acadêmica da universidade. Eu já fiz vários anos, vários. Porque as pessoas, eu já contei essa história para muitas pessoas, que serve de inspiração. Sim. Eu nunca tinha parado para pensar que eu poderia inspirar alguém por conta disso. E eu recebi, inclusive, nesse final de semana que passou, um feedback de uma professora que viu a minha aula em Salinas, nesses palcos que antigamente tinha aquelas aulas, né? E ela falou assim, você que me inspirou a fazer educação física. Caramba, olha a responsabilidade. Eu soube agora, recente. Falei, meu Deus do céu, é muito legal. Caramba. Jonathan, e me conta assim, como é que eu posso falar? Como é que uma aluna tua te levou a você experienciar uma situação em um cruzeiro? Menino, tu foste pesquisar a minha história. Cara, eu sou, além de o mágico sabe de tudo. E eu sou historiador também, então eu desencavo o passado, no bom sentido, pra conhecer e pra gente trocar essas ideias aqui. Caramba, hein? É verdade.
Vânia Maria. Poxa, trata a minha empresária, cara, né? Então, é só para te preparar para o que ainda vai acontecer, olha. Então, a Vânia é um anjo na minha vida. Conta como é que tu conheceu ela? Então, a Vânia, ela era aluna de uma academia que eu trabalhava, e aí ela pagava a academia só para fazer minha aula. E a academia, até hoje, é uma das academias mais caras de Belém. E ela só fazia minha aula, nada mais. E aí ela falou assim, nossa, eu tô fazendo só a sua aula. Ela amava, então... Eu falei, você pode dar aula para mim, então, no prédio? Aí eu comecei a ser personal, né? Mais de dança. Não, aí ela queria... Tipo assim, era 30 minutos de treino e 30 de dança. Entendi. Né? E aí, ela me via, às vezes, tá treinando, aí rápido eu pegava o telefone e já tava combinando alguma apresentação que possivelmente eu iria fazer. Foi um período que eu comecei a fazer muito chá de bebê, chá de panela, que eu tenho um show que eu faço em festas sociais, que eu entro vestido de Santo Antônio. A gente vai já falar disso, vamos? Porque uma noivinha vai casar e eu faço, eu ao mesmo tempo que eu faço piadas, eu faço a galera dançar, né? Por debaixo do Santo Antônio eu tô de bombeiro, faço todo mundo pega fogo. Nós vamos falar dessa parte mais pra frente. E aí, quando ela me viu agoniada, ela falou, me dá isso aqui que eu vou te ajudar nisso aqui. Aí ela falou assim mesmo, olha, daqui a uns 3 meses eu vou fazer um cruzeiro com a minha família. E a ela, o filho, primo, tudo. Bora com a gente. Eu falei, tem dinheiro, mano, pra isso. E aí eu falei, a gente pensa logo assim, cruzeiro, meu Deus, como é que eu vou pagar isso aí? Conclusão, ela pagou e iria descontar isso nas aulas, né? Falei, eu vou fazer um passeio de cruzeiro. Só que na época eu já tinha camisa com a minha foto, tinha DVD, né? Isso foi 2011. Eu lembro bem um ano. E ela levou, ou melhor, nem eu sabia. Ela levou camisa, levou DVD. Levou o kit. Levou todo o kit necessário. Aí, quando eu vi aquilo... Gente, olha, parece pinto no lixo. Quando eu vi aquilo pela primeira vez, meu Deus... Isso aqui não afunda, não. É meio... É muito Titanic. Grande. Bem Titanic. Porque são 14... O menor que eu já fiz tinha 14 andares. E o maior, 19 andares. Então é muito grande o negócio daquele no meio do mar. Aí, conclusão, ela chegou com o rapaz, primeiro ela ficou olhando para saber quem era o gerente, quem é que mandava ali, né? Ela chegou, olha, eu tô com o meu professor de dança, eu sou de Belém do Pará, e tô com o meu professor de dança. Olha, esse aqui é o DVD dele, ele é muito bom. Eu sei exatamente a fala dela. Ele é muito bom, ele deveria estar ali naquele palco um dia. Aí ele falou, aí o rapaz foi super bacana, né? Tá legal, vou assistir. Quando foi no dia seguinte, ele procurou ela. Ei, quem é ele? Me apresenta a ele. Ou seja, ele foi ver. Viu o DVD? Viu o DVD. Tá e procurou ela pra chegar até mim, né? Aí ele disse, olha, gostei muito de você, não sei o que, papapá. Tu pode fazer uma canjinha amanhã na aula, assim, assado, cozido? Eu, meu Deus do céu. Olha, me arrepiou até hoje. Falei, meu Deus do céu, eu vou dar aula no cruzeiro. E eu não era contratado, eu estava pagando normal. Eu era, sim, como a gente diz, passageiro, né? Hóspede. Amigo. Tu tinha levado uma roupa extra? Ou... Não, roupa de normal. Normal. Eu lembro benzinho, eu tava com uma camisa amarela e um short preto. Eu lembro benzinho da minha roupa. E aí, aí ele me chamou, olha, tal hora, chega cedo pra gente poder organizar, pra eu te apresentar pro professor, que você vai pegar um trechinho da aula dele. Falei, tá legal. No outro dia? No outro dia. E tu dormiu direito? Nada. Apavorado, como é que eu ia fazer aquilo ali? Aí, e assim, eu falo pouco inglês. Ainda tem isso. Porque eu tenho que... Eu não precisaria, porque eu tava fazendo uma participação. Mas assim, como eu via que a gente se apresentava, antes de começar qualquer aula, a gente se apresenta em português e inglês. Antes de começar. E aí eu falei assim, ai meu Deus do céu, eu tô tremendo, não vou conseguir, não sei o que, Conclusão. Sabe o que me deu mais vontade?
de arrasar na hora da minha apresentação, que o professor que tava dando aula... Ó, gente, um jeito assim, tem um professor aí de dança quer fazer uma participação para vocês, tá? Eu vou chamar ele agora. Eu fiquei... Isso não tá muito afim na minha presença. Ele não tá confiando no Draco, né? Tá, pode deixar. Amigo, se eu te falar o que aconteceu, praticamente uma rebelião de hóspede pedindo pra eu ter aula no outro dia. Caramba! No lugar dele. Foi mesmo. Foi uma repercussão muito boa internamente no Cruzeiro. As pessoas começaram a achar que eu era funcionário do navio. Atenção. Mudou. Meu Deus do céu. E por onde eu passava, as pessoas tiravam foto comigo. Que legal. E aí né? Aí aconteceu esse período. Aí eu voltei feliz da vida, deixei meu contato com esse gerente, que é um dos meus melhores amigos hoje em dia, né? Detalhe, que já tem anos isso. E aí, quando passou 2 meses, recebi um e-mail falando que na temporada do ano seguinte eu era convidado para trabalhar. E aí entrei no ramo de cruzeiros e trabalhei durante 6 anos. Caramba! Eu só saí porque houve a pandemia, tanto que essa empresa, a Royal Caribbean, nem veio mais para o Brasil. Entendi. Ela não está mais no litoral. Eu só trabalhei aqui. A gente saía de Santos, descia até Buenos Aires, a gente passava por Montevidéu e Punta del Este. Ou então, dependendo do trajeto, a gente também subia para Salvador. Então, horas subia, horas descia. Tá entendendo? Dentro do cruzeiro, tu sentia balançar? Muito pouco, aula, não. Tipo, todo mundo para direita. Não, já aconteceu uma situação, mas foi no momento de jantar. A gente percebeu a cadeira. Sério? Eu não gosto muito assim de água. Eu não sei nadar, Jonathan. Então eu fico um pouco apavorado com barco, essas coisas, assim. Eu fico. Minha mãe, ela curtia muito. Olha só pra você ver, né? Aí eu fui pagando a primeira vez. No ano seguinte, eu fui para um quarto quádruplo. Que era já como atração. Mas nós éramos 4 pessoas num quarto. Quando foi no outro ano, eu já fui para só um quarto com 2 pessoas. Só era eu mais um professor. Falei, tá melhorando, a categoria, né? O Jonathan veio, tá sendo valorizado. Até o ponto de eu chegar, de eu ter o meu quarto e levar o acompanhante que eu quisesse. Caramba. Aí eu comecei a levar, e levei minha mãe. Na época eu fui casado, levei o marido de tudo. Então, e as coisas foram melhorando com o decorrer da temporada. E aí a gente vai, né? Ganhando em dólar. E a Vânia se tornou tua empresária, né? E foi a partir. Então, a gota d'água, tudo, ela ser minha empresária, foi a partir daí. Caramba, ela te acompanha até hoje nessa função? Até hoje. Que bacana. Tanto que nós fizemos 10 anos juntos no período da pandemia. Aí a gente queria fazer uma festa. 2021. 21. Nós fizemos 10 anos juntos. Parece um casamento. É um casamento. Deixa eu te perguntar, como é a recepção do povo, pode ser no Cruzeiro, pode ser fora, do carimbó paraense, nos outros estados do Brasil? Em todos os estados. É maravilhoso, né? Tanto que, tipo assim, hoje em dia, eu não tô mais em cruzeiros, mas eu continuo trabalhando em resorts. Então, tem momentos que eu tô trabalhando no Rio Quente, não é Goiânia, é Caldas Novas. Já tive também na Costa do Sauípe, que são eventos que geralmente são as semanas temáticas fitness. Então você leva para aquele público tudo de dança, tudo na área de educação física, e você acaba agregando os estilos, os ritmos da tua terra. Então quando eu jogo a lambada, jogo um brega, principalmente o carimbó, eu tenho até a roupa, eu levo uma saia de carimbó para colocar em alguém para brincar, para dançar, entendeu? E eles entram no clima, porque o carimbó é contagiante, né? Ainda que você não saiba dançar, você sente assim. Caramba. É muito legal. Olha, mas o que é mais perigoso é tu fazer o show no Cruzeiro, porque, tipo, tu olha pro lado, não tem nada, só água, né? Ou tu fazer show em Manaus. Olha. Podemos dizer que perigo é Manaus. Porque lá do nada
alguém pode morder tua coxa. Conta para o pessoal do Carta na Manga essa história que eu achei sensacional. O dia em que uma fã demonstrou seu carinho de uma forma inusitada pelo Jonathan Feio. Manaus, eu tenho muita história boa em Manaus. Eu tenho histórias de emoção, que eu posso até contar, e de diversão. Diversão o tempo inteiro. Até hoje eu tenho um carinho muito grande de ser recebido até no aeroporto com faixa, balão, seja bem-vindo, Jonathan Feio, sabe? É um carinho muito grande. As pessoas costumam dizer que o pessoal, existe uma certa rixa de Pará e Amazonas. Eu não sinto nada disso. Eu sou muito bem acolhido lá. Nossa, eu tenho muitos amigos lá. E aí, essa fã se exaltou demais. Era uma aula? Era na hora do show. Que eu desço assim, eu faço o carimbó. Ai, menina, vem pra roda, vem. Muita gente ao redor? Muita gente. Aí é o momento que eu desço do palco e peço pra abrir uma roda. E quando eu falo, ai, menina, aí eu, pode chegar, pode chegar. Aí as pessoas, a roda tá grande. Aí a roda foi diminuindo. De repente, quando chegou todo mundo, primeiro que eu não sei por que essa mulherada é tarada na minha coxa. E passa a mão e eu fico na minha, né? Mas mordida só lá. E ela desceu. Tô falando pra você. E a minha produtora... Mas tu viu ela descendo ou tu só sentiu... Não, eu vi ela descendo, mas eu não imaginei que ela ia fazer isso, né? Caramba. Eu vi, porque pra mim, enquanto é mais motivante ainda, quando eu vejo o pessoal tudo próximo entrando, vai. Aí ela bem na minha frente. Eu tô achando que ela só ia dançar, né? O repente dela foi maior do que a minha reza. Eu fiquei assim com cara de tacho. E isso, a minha produtora lá do palco se escangalhando de rir. É bonito. Eu fiquei, meu Deus! Eu tava comigo, morderam minha coxa. Mas foi uma mordida carinhosa ou foi uma mordida voraz? Não, foi carinhosa. Tá. Sem marca nenhuma. Aí é bem engraçado que na hora aconteceu isso e todo mundo começou a rir e ela se dispersou. E eu costumo receber os fãs no camarim após a apresentação. Aí, assim que aí eu voltei pro palco. Aí eu comecei a brincar com, meu Deus, me levei até uma mordida, não sei o quê. Aí o pessoal rindo, tudinho. E aí, na hora de eu receber as pessoas no camarim após, pra tirar uma fotinho, um autógrafo, essas coisas, aí eu me enxuguei rápido, troquei de roupa e comecei a receber. Aí, de repente, apareceu assim, oi, professor. Falei, oi, seja bem-vindo. Desculpa a mordida que eu lhe dei. Ah, foi culpa. Eu não sabia quem era a pessoa. Caramba! Mas vem cá, um momento muito especial que nós ficamos muito felizes, o público paraense ficou muito feliz, foi de ter no Bem-Estar, representando a nossa cultura. Como é que foi essa repercussão? Como foi estar lá com o Fernando Rocha, todo desengonçado? Gente, esse cara, assim, foi uma experiência assim... Sabe aquela... Dava vontade de colocar aquela... Mamãe, eu tô na Globo! Sabe aquela placa? Eu não acreditei. Quando eu cheguei no aeroporto, aí tinha uma placa assim, o cara segurando assim, Jonathan Feio, seja bem-vindo ao negócio da Globo. Agora é verdade. E assim, eu fui muito bem recebido, né? E assim, do jeito que a gente tá conversando assim, e eu cheguei na produção e falando com outro lá. E até hoje me rendeu muitas oportunidades depois dessa aparição nacional. Meu celular travou no dia, de tanta mensagem. Tive que comprar um outro celular. Caramba. Foi muito gostoso. Isso, graças a Deus, eu pude aproveitar durante um bom tempo. Até hoje, muitas pessoas lembram ainda dessa situação, onde eu pude desenvolver um pouquinho do carimbó lá, para que as pessoas pudessem dançar como elas quisessem. Foi exatamente, para que as pessoas... A pauta, na época, era como nós poderíamos colocar o regional numa academia. Entendi. Entendeu? Então, tu levou o modo operante do Dance to Dance para o programa. Foi. Que legal. E dentre essas histórias aí da repercussão, do travar, tem uma muito especial, que eu sei que tu guarda com muito carinho, que tem a ver com uma famirim, que tu compartilhou com a gente em off. Eu queria que tu compartilhasse, de certo modo, um testemunho, né, de carreira, de vida. É verdade, é um testemunho assim que até hoje é impossível. São duas situações que eu passei, uma em Manaus, por isso que eu falei pra você agora, que eu tenho essa sintonia tão grande com Manaus, que um dos shows
por eu receber as pessoas no camarim, eu não entendi quando abriram a porta do camarim e uma pessoa entrou chorando, me abraçando. Aí eu fiquei com uma cara assim, falei, não, calma, calma. Aí ela chegou chorando, falei, eu queria tanto te ver, eu queria tanto te ver. E eu fiquei assim. Mexeu comigo, só que eu não sabia o porquê. E aí ela falou comigo no ouvido, eu tentei me matar ontem. Caramba. E uma amiga me mostrou seu vídeo, me tirou daquele momento onde eu tentei, e ela disse que você estaria aqui em Manaus, e eu vim te ver para comprovar o que eu tinha visto na rede social. E aquilo assim, eu fiquei, meu Deus. E eu comecei a chorar na hora com a mulher. Sabe, até hoje assim eu fico, meu Deus, e assim, você me salvou, meu Deus. E assim, todo mundo que estava próximo do camarim, ficam várias pessoas fazendo uma orientação até para controlar o público. Todo mundo ficou assim, consternado com aquilo. E para eu me acalmar, para poder receber novamente o povo. Levou um tempo. Foi. E a história. E a história da Sofia é bem parecida com essa moça. Porque a Sofia foi na época do Bem-Estar, inclusive. Tanto que eu tenho até hoje uma foto, não sei exatamente em que galeria está. Ela assistindo o Bem-Estar num tabletzinho, né? Numa cama de hospital. Ela fazia tratamento? Ela fazia tratamento oncológico. Uhum. Ela teve leucemia. E ela fazendo o tratamento, e o que ela se motivava de estar lá internada, era estar assistindo meus vídeos, ela me vendo dançar e se sacudindo, né? E a mãe dela, a Cíntia, me mandava fotos, vídeos que ela tava ficando bem. Aí eu dizia, aí toda vez que a Cíntia marcava, bora tal dia visitar ela, bora. Ou eu tava viajando, e quando eu tentei ir, infelizmente ela teve piora. Entendi. Então ela ia para uma outra ala que não permitia acesso. Eu falei, calma, semana que vem vai dar. Calma, semana que vem vai dar. Infelizmente não houve esse encontro em vida. Nessa época do Bem-Estar? Foi. Eu tava viajando muito. Foi um período que eu, graças a Deus, pude aproveitar muitas oportunidades. E aí eu tentava e não deu certo. E aí ela faleceu, né? Mas a família dela todinha me conhecia. E aí a Cíntia me procurou a minha produtora na época. E aí eu falei assim, o velório da Sofia é amanhã, assim, assado. Aí eu falei pra minha produtora, vamos lá comigo, eu quero ir. Aí eu fui. Gente, quando eu cheguei lá, todo mundo olhou pra mim, todo mundo me conhecia. Porque ela falava tanto de mim, pra família e tudo. E aí eu fui, dei um abraço na Cíntia, que é a mãe dela. E aí é uma frase que eu é uma coisa que eu não esqueço. Quando eu me aproximei do caixão, aí ela fez um carinho na Sofia e disse, eu não te falei que um dia você ia conhecer o Jonathan Feio? Emocionante, cara. São histórias assim que marcam a caminhada e que elas mostram até pra gente o quanto a gente pode levar algo significativo pra vida das outras pessoas, sabe? Então, são histórias assim que motivam a gente, que fazem a gente saber que a gente tá na estrada, que a gente não vai passar em branco, sabe? Nós somos passageiros, a vida corre muito rápido, mas eu acho que o que conta muito não é tanto o que a gente faz aqui, mas o que a gente deixa de legado, sabe? Então, isso aí é uma coisa que tu guarda com muito carinho. Eu tenho uma história parecida. Pode tomar, fica à vontade. Tu sabes que em 2014... Sempre me pergunto, quando tu descobriu que tu era mágico? Aí eu, cara, descobri que eu era mágico, pode ser quando eu aprendi o primeiro truque, mas não. Eu descobri que eu era um mágico em 2014. Eu comecei a fazer mágica em 2008. Mas em 2014 eu tava fazendo show no Sesc Castanhal. Aí acabou o show, me apresentei e tudo. Tinha uma escada que descia do palco. E quando eu fui descer, um rapazinho de uns 13, 14 anos me chamou assim, discreto. Vem cá. Aí eu fui lá com ele, pensei que ele queria tirar uma foto, é normal. Aí eu cheguei lá perto e ele começou a chorar.
Aí eu fiquei apreensivo, porque tava só eu, um jovem que eu não conhecia, chorando. Se alguém olhasse, pô, esse cara, o que fez com o jovem? Aí eu, sente aqui, se acalma. Eu pensei, pô, esse cara foi assaltado, o que aconteceu? Sente aí, se acalme. E aí, passou um tempo, ele se acalmou, eu falei, mas me conta, o que houve? Aí ele, não, é porque eu nunca tinha visto um mágico, e eu queria muito falar contigo. Aí, naquele dia, Jonathan, eu entendi que o que eu fazia alcançava as pessoas. Então, por isso que esse dia foi que eu descobri que eu era um mágico, sabe? Então, isso enche a gente de emoção. Caramba! Mas, olha, nessas aventuras da vida, tu já teve que superar alguma situação de imprevisto? Tipo, tá fazendo alguma coreografia e caiu, escorregou, alguma coisa inusitada? Vezes. Ainda fazia cara de pai da já aconteceu de eu ralar meu joelho todinho numa queda. Eu tenho um joelho meio ruim, sou sincero. Sabe aquele movimento de capoeira? O gingado? O gingado. Nada mal. Era nessa... Não era nessa música. De capoeira era essa, que no final entrava o capoeirista pulando. Mas eu acho que tinha alguma outra música da Ivete. Aí ela fazia assim, não sei o que na capoeira, nanana. E aí o Jonathan veio, achou de brincar no palco. Bora lá, não sei o que. Ei. Fui eu pra um lado e o joelho pro outro. Eu torci o joelho. Caramba. Aí eu falei, e aí eu caí, né? Eu caí, com o microfone aqui. Falei, gente. Aí eu fiz assim, voltou pro lugar. Foi mesmo? E continuei o show como se nada tivesse acontecido. Morrendo de dor. Cara, meu Deus, cada coisa. O meu joelho, eu tenho que ter um cuidadinho. Eu não posso fazer hoje, principalmente já depois do ENTA. Então agora eu já sei dominar ele. Jonathan, eu vou falar com o pessoal aqui nessa câmera. Enquanto isso, eu aproveito para beber uma água aí e ver também quanto tempo tu ainda tem, que eu sei que daqui a pouco, depois da gravação, tu sem compromisso, pra gente ter uma noção aqui, tá? Então, galera, esse papo tá muito legal. Olha, quando é que eu imaginava que o Jonathan tinha estudado com o Lyoto Machida, que ele tinha viajado por cruzeiros aí pelo mundo, que ele já tinha conhecido o pessoal da Timbalada, muitas revelações, muitas aventuras e muita emoção aqui nesse bate-papo. E aí, tá tudo dentro, tá sob controle? Tudo ótimo. Então, beleza. Como é que tu vê hoje, Jonathan, essa revolução no mundo fitness? Porque eu sou da década de 90 também, e na minha época o que tinha de fitness na TV era Malhação, que era uma academia, Solange Frazão, que sempre estava nos programas fazendo, eu não sei... a gente tá quase eu trabalhei com a Solange Frazão. Sério? Sério. Que no Cruzeiro. Foi mesmo? Gente, sabe essa fase que eu te falei, que eu comecei agora a ser... a atração e poder levar um acompanhante? Tinha foto minha pelo navio. Era a Solange Frazão, eram vários professores nacionais. E aí o Cruzeiro fez... Eu tive tarde de autógrafo. Que bacana! Que chique, né? Algum famoso veio pegar autógrafo teu? Não, assim, né? Né? Só a Solange. Solange. Pois é, nessa época da década de 90, era isso. Era o Malhação, Solange Frazão. Só que hoje a gente vive num momento em que eu acompanho sempre musculação, então eu sei que hoje a musculação no Brasil, ela tá num nível que nunca antes teve. Áreas como CrossFit, né, é uma coisa que tá muito em alta. Como é que tu vê essa revolução na parte fitness, na parte até do profissional de educação física? Eu acho que ele tem uma perspectiva hoje que há 20, 30 anos atrás... Não tinha. Até mesmo, por exemplo, isso quando eu fiz o vestibular para educação física... Eu fui um pouco discriminado na época. Nossa, tu estuda tanto, vai fazer educação física, vai passar fome. Eu escutei isso na época. Porque não era uma profissão que iria me levar a ter uma boa condição de vida, podemos dizer assim. Entendeu? E no decorrer desses anos, pelo contrário, graças a Deus, eu acho que eu tinha que fazer, nem sabia, mas eu tinha que fazer educação física, eu tinha que ter feito tudo isso para eu me encontrar. Que talvez eu tinha essa vontade de dançar, de tudo, mas eu não sabia. Mas os caminhos que foram levando até hoje ser minha profissão.
E o que eu tenho percebido com essa carreira, com essa evolução, é que hoje em dia muitas pessoas estão procurando atividade física porque sabem que aquilo vai te fazer bem, não é só pro teu físico. Por exemplo, tanto que as minhas aulas de dança, a maioria das pessoas que procuram não é porque querem saber dançar. As pessoas querem se divertir, porque sabe que ali vai aumentar a sua endorfina. Que aquilo ali vai te dar prazer. É aquilo que vai fazer com que várias coisas da tua vida você vai melhorar. Melhora teu humor. O físico é coadjuvante. Ah, vai me emagrecer? Vai, beleza. Mas aquilo vai te deixar mais relaxado. Ajuda a tua autoestima. Você começa a dançar, você começa a se movimentar. Entende? Tem muitas pessoas que tinham esse bloqueio e com o decorrer do tempo, eu vejo a coisa que eu mais amo é ver senhora dançando. Porque até então não tinha isso, não tinha esses projetos que hoje em dia, em todas as cidades. Eu fico muito feliz de hoje ser contratado por várias prefeituras que têm projetos nas cidades. E aí eu vou para fazer um show de lançamento de alguma coisa, de algum lugar, sabe? E vejo muitas senhoras dançando. O que é isso? Isso é reflexo do que a educação física tem se tornado no decorrer desses anos. Que essas pessoas estão acompanhando e isso tem feito bom. E assim, eu sou adepto de musculação. Por eu ter um joelho meio ruim, umas articulações meio ruim, eu tenho medo de fazer crossfit. Né? Lógico, é um treinamento super intensivo, né? Nunca fiz. Eu tenho medo. Posso até fazer um dia, mas devido a alguns saltos, eu evito. Assim, a gente tem que se adequar no que é possível pra gente, né? No que a gente gosta. Né? Mas eu sou louco por musculação. Eu gosto também, musculação. E deixa eu te perguntar, tu és um empreendedor da educação física, mas aplicada a essa parte da dança. Fala um pouquinho da tua atuação hoje no mercado, quais áreas tu está trabalhando. Fala um pouco assim. Então, até antes da pandemia, eu tinha a empresa Dance to Dance como um todo, onde eu capacitava profissionais e estudantes de educação física para que ministrassem a aula com o método, certo? E esse método, eu continuo trabalhando com a mesma ideia, mas algumas coisas foram acontecendo no decorrer. É uma coisa que talvez você nem saiba. Eu tô tirando um pouco o nome Dance to Dance. É mesmo? Mas é uma marca tão consolidada. Eu sei. Mas para que eu pudesse passar para uma outra situação, entendi. Eu prefiro parar. Tanto que a gente fechou a marca Dance to Dance e hoje em dia eu tô com um novo projeto chamado JF Dance. Entendi. Entendeu? Porque é a mesma metodologia. Mas é a mesma coisa. Não. Porque hoje em dia é um pouco mais humanizado o que eu tô fazendo. Quem está entrando para o meu grupo de profissionais e estudantes de educação física são pessoas mais próximas, né? Que com o Dance to Dance me deixou um pouco afastado. Porque o Dance to Dance não era administrado por mim, era pela minha mãe. Né? Era minha mãe e meu ex-marido. Então algumas coisas ficou um pouquinho para trás. Foi até esse período de pandemia foi assim uma reviravolta muito grande, né? Eu infelizmente perdi minha mãe por Covid e depois da perda da minha mãe eu tive que fazer algumas mudanças na minha vida. Eu sou filho único, então eu me senti, podemos dizer, sozinho no mundo. E o Dance to Dance eu não era só, entende? E eu não consegui organizar o Dance to Dance como era antes. Então eu preferi dar uma pausa, né? Até hoje a gente fala muito sobre saúde mental. Eu não estava bem. Eu não gosto de comentar, mas eu quero que as pessoas... Não, mas eu quero que as pessoas saibam que eu tentei suicídio 3 vezes. Porque eu não estava conseguindo estar bem comigo mesmo em 2021. Eu não estava bem. Eu tinha saído de um relacionamento. Minha mãe faleceu
E com a pandemia, muitas coisas afundaram, né? E o Dance to Dance, eu não consegui sustentar sozinho. Entende? Uhum. Então, a minha base era minha mãe. E aí eu preferi dar uma pausa e falei, eu vou fazer outra coisa. Aí, já agora com o meu noivo, né? Se Deus quiser, eu vou casar. O mundo gira, então Sim, eu tô vivendo hoje um novo momento na minha vida, literalmente. Isso reflete nas coisas que você faz, entendeu? Perfeitamente. Eu tô muito mais feliz hoje, porque eu acredito que até minha mãe mandou esse menino pra mim. É impressionante como ele não conheceu minha mãe, o Miller, e ele tem umas coisas que é bem engraçado, que parece que ele já vivia com a minha mãe. Ele remete a ela. Agora... Então, e a gente é meio que um casal muito fechado, muito parceiro. E eu tô redescobrindo uma nova maneira de trabalhar por causa dele. Que legal, cara, que legal. O casamento, ele traz uma experiência dos dois, eu sou casado, dos dois sendo um, sabe? E quando você caminha com alguém na mesma direção do propósito, você consegue alcançar outras coisas que talvez sozinho você não conseguisse gerir, sabe? Perfeitamente, foi por isso que eu parei. Eu não estava conseguindo, eu não estava bem mentalmente para continuar, e eu não estava conseguindo criar estratégias de continuar. Eu falei, pausa, bora criar um novo projeto, um novo conceito. Então, esse ano o finalzinho de 2022 para 2023, já com ele, foi tudo muito diferente. As ideias, ele embarcou comigo, falei, vamos fazer assim, vamos fazer assado, que você pode melhorar assim. E as coisas estão acontecendo, e eu tô com um novo projeto chamado JF Dance. JF Dance. Aqui, tu não tá vendo, mas aqui tá aparecendo o teu contato para o público. Tá bem aqui, ó, usa a imaginação. Pra galera que quiser fazer contato contigo, eu coloquei o Instagram, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Feio Oficial, tá? Pra quem quiser acessar e fazer o contato, falar com a Vânia, pode acessar lá. Mas para além disso, tem os chás de revelação, cerimônia, como é que chama? Mestre de cerimônia. Que mais? Eu costumo dizer, o Jonathan só não vende o corpo porque ofereceram R$10. Eu falei, pô, R$10 eu não dou. Não. Tem as animações que você faz. Você falou lá no início. Como é que é essa animação? Tu vai na festa, brinca com o pessoal, como é que é isso? Então, tudo isso começou ainda na minha época dando aula de dança na academia. E uma aluna me falou assim, Jonathan, vai pra casa, vai ser meu chá. Eu queria saber como é que é, o que eu ia fazer. Aí eu falei, eu vou casar. Eu falei, então eu vou vestido de Santo Antônio. Eu botei a roupa de Santo Antônio, mas eu fui com roupa de ginástica por baixo. Uhum. E aí eu percebi que aquilo, eu não sei, eu tinha o dom, não sei. E eu comecei a dançar e coloquei músicas na época para o pessoal dançar e comecei a não contar piada, mas fazer estratégias de comédia com as músicas que eu ia dançar. Por exemplo, hoje eu tô solteira. Sim. Aí então eu gritava, cadê as solteiras? Saquei, vai movimentando. Eu comecei a movimentar e comecei a pesquisar ideias na internet de brincadeiras. E aí eu comecei a aliar brincadeiras de chá com dança, porque até então era meu trabalho. Que, assim, eu já cheguei a fazer uma média de 20 shows no mês. E assim, e cada vez mais vinha crescendo a pedida de muitas noivinhas que queriam ver o Jonathan Feio de Santo Antônio. Já tem uma tradição agora do Santo Antônio dançarino. Eu tenho, o Santo Antônio dançarino. Elas sabem que eu entro de Santo Antônio, mas por debaixo eu tô com outro figurino. Se transforma. E aí eu começo a dançar. E aí eu acredito que todas as festas que eu tenho trabalhado tem um startzinho que precisa de uma coisa pro pessoal dar uma levantada. Senão tu vai pra um chá, pra quê? Comer e falar mal dos outros. Entendi. Tem que ter uma emoção. Tem que ter emoção. Aí eu faço... Aí é que é legal. Foi o feeling que eu fui criando com o decorrer dos anos. Eu percebia que eu podia ser engraçado
E poderia ser trabalhar a emoção, que é quando eu monto uma carta e conto a história do casal para as pessoas com o fundo musical da música que ela tem com o noivo, e no final o noivo aparece. Então, é toda uma onda, né? Olha aí, galera, Carta na Manga, o Jonathan sempre inovando, eu tenho certeza que novos projetos estão surgindo, então não deixem de acompanhar ele no Instagram, tá? Como é que faz para passar novamente aí? Joga na imagem dele. Tá passando teu Instagram aqui. Também o canal do YouTube, tem muito conteúdo para quem quiser tá em casa. É Jonathan Fê Oficial, tem coreografia. Então, tem tudo. Tá sempre movimentando aí a cidade e sempre espalhando essa energia pra galera. Agora, Jonathan, deixa eu te falar. Tu recentemente gravou até um comercial para Boticário, Malbec X. Conta aí um pouco como é que é isso. Que isso. É bem assim, caliente, né? Só maiores de 18 podem assistir, tá? Não. É porque tu fica aqui no imaginário, né? Mas foi uma campanha que eu tive a oportunidade de gravar, que sou eu e meu noivo, quase que a gente se joga assim na cama. É porque assim, eu estou com esse cheiro hoje. Muito bom. Fazendo novamente. Olha aí, propaganda. Olha a propaganda aí, Boticário. Olha aí, Boticário, patrocina o Carta na Manga. E assim, e várias outras empresas, eu crio, né, a estratégia que eu vou fazer para aquela empresa. Para cada empresa tem uma história diferente. Ou sou eu apenas falando, ou é uma ação teatral, dependendo muito. Foi uma coisa que a dança me levou à popularidade, e essa popularidade me deu essa oportunidade de trabalhar com as redes sociais. Entendi. Poxa, olha, a gente está quase na reta final aqui, está dentro do teu tempo, e eu quero mais uma vez te agradecer pela tua disponibilidade, por compartilhar essas histórias conosco. Esse material aqui vai ficar no YouTube, e daqui a X anos, quando a galera quiser pesquisar Jonathan Fê, Belém do Pará, vai aparecer esse vídeo para vocês conhecerem sobre ele. Quando tu chegar no 50, tu vai olhar de novo esse vídeo e lembrar, né, das coisas que tu falou, assim, dos sonhos que tu lançou agora, que tu vai ter com certeza realizado nessa fase. E eu desejo muito sucesso para ti. Agora a gente está chegando na fase mais surpreendente do programa. Então eu quero primeiro que você pense sobre tudo que a gente conversou. Qual seria, Jonathan, para essa câmera, de toda a tua carreira, da tua vida, o momento Carta na Manga? Carta na Manga a gente remete à surpresa, a uma reviravolta, aquele momento determinante que marcou, sabe? Então, se tu pudesse escolher um momento Carta na Manga da tua vida, qual seria? Tempo! Nossa, são tantos tempos. Pode ser dois. Um dos momentos, Carta na Manga, podemos dizer, foi esse do Cruzeiro, né? E essa minha ida no Bem-Estar também mudou muito, porque a partir dali eu comecei a ser conhecido nacionalmente, né? E me abriu as oportunidades de trabalhar com muitas empresas na área fitness, os maiores congressos. Meu sonho era ministrar um evento chamado Fitness Brasil. É o maior evento da América Latina. Acontece em São Paulo. Amigo, quando eu ministrei aquilo, eu chorava tanto. Eu agradeci tanto, né? A oportunidade de ser uma... Eles fazem um painel de estrelas do evento, que são pessoas vem profissionais do México, tinha muitos da Argentina. Eu falei, gente, eu sou uma das estrelas da América Latina. Fiquei, meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso. Eu acho que esse é um dos momentos assim, e que graças a Deus, a minha mãe, os maiores sonhos, podemos dizer, eu não sei o que Deus reserva para mim no futuro, mas podemos dizer que os meus maiores sonhos, a minha mãe pôde estar comigo. Ela estava comigo em São Paulo.
realizando esse sonho de eu ministrar nessa feira. Vânia tava comigo. Vânia também levei todo mundo. Você para realizar o sonho, para realizar logo todo mundo. Minha mãe já esteve comigo em cruzeiro, em resorts e tudo, que ela era a minha maior incentivadora, sabe? Então, esses momentos, carta na manga é uma coisa que eu nunca esqueço, que foram esses momentos que me levaram a subir cada vez mais nessa carreira. Perfeito, cara, que bonito. Agora é o momento mágico aqui do Carta na Manga. Você é da área de educação física, então a gente montou aqui esse set simbólico, né? Com muito peso, com muito amendoim. Nossa, tá bem fit, né? Café, tá? Essa jujuba é cenográfica. Isso para o pessoal, ele nem tá comendo. E esses pesos aqui. Então, vamos lá, o nosso momento Carta na Manga, tá? Sei que você gosta de mágica, ficou curioso aí. Olha, gente, eu gosto, mas eu queria muito. Sabe, eu sou um cara que sou curioso. Eu sou muito curioso. Então, quando eu vejo que eu não sei fazer aquilo, eu fico olhando. Aí eu mesmo tempo que eu gosto de mágico, eu fico assim, ai, que ódio que eu não entendi o que ele fez. Tá bom, vamos lá então. Deixa eu mostrar primeiro para essa câmera aqui. Tá pegando aí? Eu tenho 54 cartas, ok? Deixa eu colocar mais para cá, tá vendo? Vermelhas, certo? E, Jonathan, aqui na frente, um baralho comum, ok? Tá? Jonathan, é o seguinte, eu vou abrir o baralho, faz assim com o dedo, e você vai tocar em uma carta, Tá. na costa de uma carta de baralho. Aqui você quiser, vamos lá. E deixa o dedo em cima, tá? Tá, aqui. Deixa o dedo em cima. Uhum. Pode pegar essa carta, tá? Ainda não vai ver, só leva ela aí pra você. Gente, o Jonathan escolheu uma daquelas cartas, 54 cartas, e eu vou pedir agora que você memorize essa carta. Posso olhar? Pode, mas você vai daqui a pouco mostrar para essa câmera. Aí você só chega um pouquinho mais para frente e depois volta, tá? Pode olhar, memoriza. Tá? Não eu posso olhar? Você pode. Memoriza. Memorizei. Mostra para a câmera, por favor, para essa aqui. Tá pegando aí? Ok, pode voltar pro lugar agora, já mostramos. Não fica nervoso, não fica nervoso. Não, eu não fico nervoso, eu fico curioso. Ah, é? Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir agora que você mentalize essa carta, tá? Uhum. Pode focar aí no Jonathan mentalizando. Pensa na carta de baralho, concentra bastante, porque agora eu quero... Pode abrir, tá? Que você diga pela primeira vez o nome dessa carta de baralho. É pra eu dizer qual é essa? Pode revelar. Revela pra mim, que eu não sei ainda. Revela aqui no microfone. 8 de coração. Como é? 8 de copas. É. Tá, vamos fazer o seguinte. Mostra novamente aí. Eu posso ver agora. Pode ver. 8 de copas. Tá? Perfeito. Jonathan, agora... É interessante que tu pegou uma carta 8 de copas, uma carta cheia de corações. Isso remete muito ao quanto tu coloca amor naquilo que tu faz. Então, essa jornada de mais de 20 anos, ela só poderia ter sido construída se fosse com amor. 8 de copas fala um pouco da tua determinação. E como a gente tem aqui alguns objetos que remetem à tua carreira, eu vou te convidar a pegar um desses dois aqui e virar para sua direção. Um desses equipamentos aqui pode virar, porque aqui a gente tem atrás dele uma marca. Exatamente 8 de copas. 8. Levanta aí, mostra pra gente. Ah, tá. Tá cara. 8 de copas. Olha, toma aqui outro. Você que é forte, bota mais perto para o público acompanhar. Aqui. Como é que pode? Tá pegando aí? Gente. 8. Mais para trás um pouquinho. Trás. É. Vem aqui. Tá pegando aí, na geral? Não, tem que ficar perto. Aqui, ó. 8 de copas. Perfeito? Essa foi a previsão da carta do Jonathan. Agora tem a segunda parte dessa mágica. Eu vou devolver aqui para trás, para não ficar na nossa frente. E o baralho que você segurou, eu quero que tu estenda a mão direita, por favor.
Essa pode deixar aí embaixo. Isso. Porque isso vai segurar o baralho assim. Coloca outra mão em cima, por favor. Perfeito. Porque não basta apenas fazer, não basta desempenhar nosso papel, se não for feito com coração. Porque só assim, Jonathan, você consegue transformar as vidas das pessoas, levando tua energia, teu alto astral e levando contigo a memória também da Dona Luzia Feio, a tua companhia do teu esposo, futuro esposo, não é? O Miller Brito, também a Vânia junto, e todas aquelas pessoas que acreditam em ti. Somente assim tu consegue transformar, vira tudo e trazer alegria. Pode virar o baralho assim na tua mão e as cartas se transformam todas com muita alegria. Menino. Mostra aqui pro público. Olha só, o baralho todo sorrindo aqui com o Jonathan Feio. Todas as cartas se transformam a partir... Mostra aí todas, 54 cartas transformadas. Gente, tudo mudou. Tudo mudou. Volta pra cá com a gente, que legal, Jonathan. E essa é a nossa homenagem, a nossa forma de agradecer pela tua presença aqui no Carta na Manga. Obrigado. Daqui. E agora, a gente já teve o nosso momento Carta na Manga da tua vida. A gente teve a mágica Carta na Manga. É nesse momento agora que tu se conecta com o público que tá vendo em casa. E eu queria que tu deixasse uma mensagem especial para eles, para aquelas pessoas que estão do outro lado e que às vezes estão numa depressão, às vezes estão com autoestima baixa, mas o que tu poderia falar para elas com base na tua história, na tua jornada, para que elas pudessem ir atrás dos seus sonhos, sabe? Viver, porque você foi alguém que aceitou ir atrás dos seus sonhos. Então, nesse momento, é todo teu aí para mandar essa mensagem para o público. Bem, gente, para quem acompanhou, eu falei vários momentos maravilhosos, lógico, da minha vida. Infelizmente, a vida ela não é 100% felicidade. Não pense que as pessoas que me veem o tempo inteiro sorrindo e tudo, eu tenho meus momentos introspectivos que às vezes faz você, às vezes, desacreditar do que você pode, onde você pode chegar. Mas eu tenho certeza que eu acho que uma das coisas principais que eu sinto que eu tenho é minha fé. Eu tenho muita fé. Quem me acompanha sabe que religião para mim parece educação, parece atividade física. Eu vou para a igreja 3 vezes por semana, que é um lugar onde eu me sinto bem, é onde eu me conecto com Deus e deixo que Ele haja o que for melhor para minha vida. Eu sou muito devoto de Nossa Senhora de Nazaré e quando eu me desesperei, vendo a partida da minha mãe, eu estava na igreja, quando eu soube que ela tinha falecido. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti amparado. Lógico, eu me desesperei, chorei muito e pedi para que ela guiasse a minha vida. Eu era filho único de uma mãe solteira, eu não sabia exatamente o que fazer. E foi justamente que eu, cada vez mais, por mais que eu tenha me revoltado na época, eu pedi para que ela abrisse as oportunidades para eu poder criar. Se ela queria que eu continuasse vivo, que eu pudesse levar, pudesse continuar levando a vida que eu tinha, porque era aquela coisa de o Jonathan Feio motivador, eu precisava que alguém me motivasse. E é justamente quando a gente percebe que a gente está lá no fundo do poço que a gente descobre uma força que tu nem sabia que tu tinha. E o que eu aconselho, se você já passou por situações financeiras, perdas de alguém, pode ter certeza que é uma questão de tempo de você se recuperar, botar a cabeça no lugar e principalmente ter fé na sua religião. Tenha fé em Deus que algo vai acontecer e não desistir. Como eu não desisti, graças a Deus, Deus não deixou eu desistir. Eu tentei desistir e Ele não deixou. Tem algum propósito
para isso. Então, se apega nessa consciência de que você tá aqui, que a tua missão é grande e que você ainda tem muito para levar para o público. Tu perguntou lá no início, como é que vocês me chamaram? Como é que vocês me encontraram? Nós recebemos várias indicações de amigos para te trazer aqui. Quando a gente falava do amor que a gente tinha por esse projeto, tem com esse sonho, que por enquanto ele ainda... Agora os vídeos estão sendo postados, mas quando ele ainda era só sonho, a gente compartilhava com tanto amor que a gente queria pessoas que transmitissem esse amor para fazer parte desse sonho, dessa primeira temporada. Então, você foi uma pessoa que citaram muito, que chamaram muito. Leva o Jonathan Feio. Leva o Jonathan Feio. E a gente tem muito prazer e uma honra de ter aqui, viu? Muito obrigado. Essa conversa foi incrível. Foi um dos melhores papos que a gente já teve nessa temporada aqui. E um dia... Quero te convidar a fazer uma volta aqui, depois que o Cartão na Manga já estiver mais crescido, né? Mais robusto, para compartilhar mais experiência e as bênçãos que vão acontecer ainda. Amém. Tá bom? Pra nós. Eu sou um cara que acredito muito que muitas coisas, assim, vendo por esse lado, tudo que eu passei, que eu acredito ainda muitas coisas boas ainda estão por vir, sabe? É um novo momento que eu tive que me descobrir morando sozinho. Aí, do nada, eu encontrei uma pessoa que é meu parceiro, doido que nem eu, sabe? De colocar tudo que a gente precisa para trabalhar, bota tudo no carro e a gente vai viajar. E eu montei um trio elétrico com ele. Um mini trio que anda dentro do carro pra eu fazer o show. E assim, mas como é que anda? Ele é meu motor. É ele que empurra. Então não tem... Ele conseguiu viajar na maionese junto comigo. E eu só tenho, assim, graças a Deus, colhido muitos frutos pra nós. Que eu cada vez mais... E eu digo pra ele todo dia que eu cada vez mais estou apaixonado pela nossa vida. Eu, ele e a nossa cachorra. Eu sinto que Deus está me dando uma nova oportunidade, uma nova vida, um novo bom dia, todo dia, sabe? E eu acredito que muitas coisas boas ainda estão por vir. Com certeza. Galera, então, aqui em cima... Quero deixar o último recado para vocês antes da gente se despedir. Aqui em cima tem o nosso Instagram, @CartaNaMangaPodcast. Aponta o celular para cá para a tela. Se você estiver assistindo no YouTube, vai aparecer o QR Code. Clica, vai direto para o nosso perfil. Ou se você já está seguindo a gente lá, curte as publicações, compartilha. A gente trabalha durante a semana para trazer esses episódios especiais. Faz todo o levantamento, toda a pesquisa dos convidados para recebê-los com muito carinho. Então valorize esse trabalho aqui, 100% paraense. Aqui embaixo, se você quiser ser um apoiador da nossa causa, do Carta na Manga, também tem o nosso Pix. Aponta o celular, se quiser ser um investidor do Carta na Manga, a gente agradece de coração. Muito obrigado. Jonathan, então a gente está se despedindo. Muito, muito obrigado. Eu espero que tenha sido uma experiência boa para ti estar aqui. Tu recebeu o convite de um projeto que ainda não havia começado. Então tu de repente viu as fotos e de alguma maneira tu falou: olha, isso parece legal, eu aceito. Sim, aceitei na hora. Então nem pensei 2 vezes. A gente fica muito honrado. Considerações finais antes da gente ir embora? Gente, dança, tá triste, dança, tá alegre, dança. Gente, coloca a música, dança, fica louco. Eu sou movido à música, sabe? Desde a hora que eu acordo, eu já coloco música pra cozinhar, não, que eu não sei cozinhar. O Miller tá lá cozinhando, eu tô enchendo o saco dele, mas a música tá rolando, sabe? Então, gente, eu acho que a gente não criem muitas barreiras, vivam suas vidas. Sabe? E eu acho que é isso. Dançar faz bem. Continuem dançando. Se quiserem dançar comigo, me procurem. É isso mesmo. Então, mais uma vez, valeu, Jonathan Feio. E esse é o Carta na Manga Podcast. O podcast mais surpreendente de Belém do Pará. Valeu!